Olá, muito boa noite, pessoal. Começamos agora a live Vivacitar. Essa live vai falar sobre o empoderamento, sobre o empreendedorismo feminino, com nomes que são referências aqui da região. Lembrando que a Vivacitar, nessa segunda edição, já promoveu vídeos, até playlist, enfim, uma série de conteúdos para vocês. E esse encontro tem como tema central o poder das mulheres, o empreendedorismo, a capacidade que elas têm de alcançar tudo o que elas desejam. E nós não podemos deixar de iniciar essa live sem falar sobre a situação enfrentada hoje pelas mulheres no Afeganistão com a tomada do poder talibã. Enquanto a gente debate aqui sobre empreendedorismo, sobre empoderamento feminino, há mulheres lá que estão questionando se continuarão tendo os mais básicos direitos, seja ele sair para trabalhar, estudar ou até mesmo sair de casa sozinha. Então, toda a nossa solidariedade, toda a nossa força às mulheres do Afeganistão. E voltando aqui ao Vale, exatamente para falar sobre o poder que as mulheres têm de fazer tudo o que elas almejarem, a gente vai falar com nomes que são referências do que elas fazem aqui na região. Eu vou adicionar aqui a nossa live, peço para vocês aqui nos acompanharem. Eu vou fazer aqui a adição da FICA, Cafés Especiais. Quem vai falar com a gente é a Roberta Souza, a Cibele Laclava, que é um nome de prestígio aqui na área de eventos na região, e também a Ana Araújo, que é coreógrafa, produtora de espetáculo, fundadora do Balé Ana Araújo. São muitas as funções dessas mulheres que estão entrando aqui para falar aqui com a gente. Olha só, já entrou a Roberta, então a Cibele. Muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês de falar conosco, viu? Obrigada. Olá, obrigada. Oi, obrigada. Boa noite. A Ana Araújo também agora aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Ana, pela sua participação. Tudo bom? Gente, eu até já abordei aqui um pouquinho sobre vocês, mas eu vou reforçar. Gente, a Cibele é um nome de extremo prestígio aqui na área de eventos da região. A Roberta deu de presente pra gente o Fica Cafés Especiais, que eu tenho certeza que todo mundo que já foi adora. Ana Araújo eu nem preciso falar, né, gente? A produtora de espetáculo, coreógrafa, fundadora da Ana Araújo, é formada em educação física, até na área de arquitetura, acho que já se arriscou, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e pedir, então, para que vocês contem também um pouquinho da trajetória de cada uma. Você consegue começar, Cibele? Começa assim. Boa noite, obrigada pelo convite. A minha trajetória na área de eventos foi muito singular, né? Comecei realmente por um amor muito grande por festas, por fazer festas. E fazia muitas festas na minha casa, da família, e construí uma casa para organizar festas. E num desses momentos eu fui convidada por uma amiga para ajudar numa festa de 15 anos da filha dela, só 14 anos atrás. E nisso eu acabei trabalhando com nomes de prestígio do mercado. E passado a festa, que eu estava, né, esses nomes dos fornecedores passaram a me procurar para organizar a eventos. E eu fiquei surpresa no primeiro momento, mas aí realmente as solicitações começaram e durante um período eu ainda executei esse meu novo sonho, junto com a minha antiga carreira de dentista, de um consultório. Durante 2 anos eu ainda trabalhei nos dois setores, justamente até pela dificuldade assim, do medo Veio de de um meio totalmente diferente, né? Uma totalmente aposta. diferente. Então, imagina de uma hora para outra buscar um sonho. E para mim era um talento, uma coisa que eu gostava tanto de fazer, que eu não imaginava que aquilo podia ser uma profissão há muitos anos atrás, né? Então, quando isso surgiu, eu falei, nossa, é uma profissão. E aí, durante 2 anos, e depois eu falei, não, não tem jeito. E aí, criei a marca, tive, né, uma coragem imensa para abandonar a minha outra área e me dedicar totalmente à Lacava. E aí, fui buscar cursos, e aí a trajetória da Lacava começou. 14 anos de sucesso já, né? Sim, sim, 14 anos já, e aí a marca foi se consolidando, a empresa foi se consolidando. Eu acho que isso é uma grande vantagem, de você buscar um negócio quando você já é mais madura, né? Eu já tinha 40 anos, então eu já tinha um outro histórico de trabalho, e aí a gente acaba buscando isso com muita garra, né? E muito profissionalismo. E aí, assim, né, o processo foi acontecendo. Então, hoje aí é uma empresa aí consolidada no mercado. E aí minha outra etapa ficou para, né, com muito carinho, mas para um outro momento da minha vida. Agora já estou empresária, é a minha vida atualmente.
quando coloca amor acontece, né? Roberta, como que foi para você também? O Fica foi sua primeira aposta? Como que é a sua trajetória? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Não foi minha primeira aposta, não. Eu já tive uma confecção aqui em São José dos Campos, isso tem uns, sei lá, 16 anos. E daí fui para o Rio e a minha terceira filha, né? Minha terceira filha nasceu lá. E, bom, quando eu fui para o Rio já estava grávida, e daí desisti da confecção, fechei aqui e fiquei 2 anos, só por conta da criançada e de casa, enfim. Mas aí comecei a estudar. Eu ficava naquela coisa, preciso fazer alguma coisa, não sabia fazer nada, era assim, péssima, não sabia fritar um ovo. E comecei a cozinhar para os amigos, para receber as pessoas em casa. E daí viajei, conheci, sempre amei essa atmosfera das cafeterias. E daí começou a ideia, acho que uma cafeteria, mas assim, longe de imaginar que isso tudo fosse acontecer, né? E daí comecei a estudar, fiz um curso para barista, para padeira, e daí me apaixonei. Foi assim que começou. Então, assim, todas as comidinhas que a gente tem hoje aqui são as comidinhas que eu fiz lá atrás. Os bolos para as crianças, as panquecas de café da manhã, enfim. E acho que é aí que começa a minha trajetória. Na cafeteria, né? Muito legal, Roberta. Ana Araújo, o balé já é conhecido há muito tempo, né? Mas eu acho que os maiores detalhes, os detalhes mais profundos, a gente ainda não tem conhecimento. Eu tô curiosa, conta pra gente. Oba, Oi, Roberta. Ana! Tudo bom? Querida. Thaís, a gente está muito envolvido, porque a filha da Roberta já é nossa aluna, já foi nossa a filha da Cibele já foi nossa aluna, a Cibele está trabalhando junto nos espetáculos, a gente está cansada, a gente vai para o Fica tomar café e dar um pique. Entre amigas, então. Assim, é um núcleo que se encontra e a dança está junto nisso, né? Então é uma trajetória, a dança, ela realmente envolve famílias. Eu estou muito envolvida com a Cibele, com a Roberta, admiro o trabalho das duas. E a minha história é diferente, a minha história sempre foi a dança. Então, teve um comecinho um pouquinho diferente. Eu, quando era adolescente, eu desfilei muito, trabalhei muito como manequim. Na época não se falava modelo, se falava manequim e modelo. Ou você desfilava e fazia foto. Então, eu fiz isso uns 4, 5 anos. Junto com isso, eu também fazia dança e também comecei a dar aula. Então, eu resolvi... A minha vida com empreendedorismo foi lá no centro de São José dos Campos, olhar um salão de festas. Acho que lembro até o edifício, chama Edifício Rui Dória. Eu olhei aquele salão de festas, eu tinha uns 15, 16 anos. E olhei umas amigas lá da minha mãe, da minha tia, olhei uma coisa, olhei outra, e falei, nossa, eu quero trabalhar, eu quero dar aula. Mas eu criei as minhas aulas, inventei, perguntei para elas se elas queriam fazer minhas aulas. Aulas de quê, Ana? Eu falei assim, vou dar umas aulas de movimento, eu vou criar minhas aulas. E elas acreditaram em mim, eu peguei aquela fita cassete, aquele gravador, levei para o salão de festas que elas me emprestaram e foi assim que começou a minha vida. Eu já estou há 42 anos. Fazendo história aqui na região, né? Principalmente em São José. Acho que não tem ninguém que não conheça, né? Não tem. Não tem como. Todo mundo já Não passou tem. pela Ana Araújo. Todo mundo, né? Verdade. Eu gosto muito da área da dança também, então sempre admirei. E nesse momento, meninas, que a gente fala tanto em poder feminino, em empreendedorismo, no poder que a mulher tem de fazer o que ela almejar, a gente está vendo também, acompanhando uma situação tão difícil, né, no Afeganistão, de mulheres tendo os direitos cerceados. Eu gostaria de saber de vocês também se já aconteceu de vocês terem o trabalho de vocês questionado em algum momento, né? De já aconteceu de algo que as mulheres fazem, se fosse um homem não teria essa mesma ação questionada. Até mesmo no caso da Cibele, já aconteceu de algum negócio ter sido mais difícil de fechar por terem questionado ali a sua administração?
Isso eu me lembrei quando eu vi a pauta. No começo, eu tive um julgamento social muito complicado, porque de repente eu era uma mãe de família, uma pessoa, né, com uma família estruturada, saindo de uma área de um horário comercial, né, trabalhando durante o dia, e de repente eu estava indo trabalhar em festa, estava indo trabalhar na noite, estava indo trabalhar e assim. Nossa, mas como que você vai deixar sua família? Como que você vai estar numa festa sozinha e organizando? E na época, né, nós não tínhamos, o mercado era um mercado pequeno, mas um mercado muito dominado pelo universo masculino. Então, assim, eu lidava com os DJs, eram homens, os donos de buffet, os decoradores, todos eram homens, chefes de família, enfim. E, de repente, né, eu comecei nessa área. Então, eu me lembro desse julgamento, assim, da sociedade, até das pessoas que já me conheciam. E com relação a negócios, tem uma questão muito específica. Assim, eu falo que hoje eu tenho até um pouco de vergonha da atitude que eu tive que tomar, mas eu me lembro que isso foi necessário. Quando eu comecei, muitas mulheres começaram. Muitas decoradoras começaram, donas de buffet, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar e um grupo de mulheres empreendedoras começou. E eu me lembro de nós estarmos numa reunião e o nosso cliente era um empresário, era um evento de um empresário, e eu me lembro da decoradora, na época, ter falado assim, realmente a reunião já era para ter terminado, né? Enfim, mas ela falou assim, ai, olha, eu vou ter que sair porque eu tenho que buscar o meu filho na escola, né? E eu me lembro perfeitamente, assim, que foi uma coisa meio, né? E ela estava apresentando o trabalho. E o que eu falo que eu não me orgulho é porque eu tive uma atitude na época de falar depois, porque nós, como todos nós estávamos criando os nossos negócios juntas, nós dávamos muita opinião, uma no trabalho da outra. E eu me lembro de eu chegar para ela e falar assim, não faz isso, né? Não fala isso, né? Não fala que você tem que sair da reunião porque você tem que buscar o seu filho, porque eu percebi, né? Eu sempre tive esse olhar muito claro com relação ao cliente. E hoje eu lembrei disso por conta da pauta, né, do que a gente pensou em falar, e eu falei, meu Deus, né, assim, que absurdo eu ter dado esse conselho. Mas há 15 anos atrás era muito complicado. Era muito complicado nós sairmos do nosso mundo doméstico e, de repente, virarmos uma empresária, né? Então, assim, essa visão do mercado era difícil e do cliente também, porque ele era acostumado a tratar. Né? Então, eu acho que eu não me lembro agora. E me lembro, assim, de ter sido questionada nessa questão administrativa, sabe? Assim, essa dúvida se nós somos capazes de administrar tanta coisa, né? Que é justamente a nossa supercapacidade de versatilidade. Mas eu me lembro disso ser, assim, do trabalho já ter sido entregue, né? E vira aquela questão, nossa, mas que espetáculo, nossa, mas como, nossa, eu não esperava. Isso eu me lembro assim claramente no começo, bastante. Mas é interessante que, embora você tenha tido aquela visão no passado e aquela reação, hoje você já tem uma nova perspectiva sobre isso, né? Então é algo também que veio um aprendizado e a gente está sempre avançando, né? E eu fiquei pensando hoje, falei, nossa, né? A minha filha não vai passar por isso, a filha da Ana não vai passar por isso, né? A filha da Roberta não vai passar por isso. Elas vão poder tranquilamente falar numa reunião que elas têm que parar aquela reunião porque elas têm que buscar o filho na escola. Então, assim, que bom, entendeu? E se eu pensei isso lá atrás, foi porque o momento, infelizmente, naquele momento, muito lá no começo, até que os nossos nomes... E hoje, não, né? Hoje eu consigo rever essa situação e falar, nossa, que bom que isso, né, não é mais um fator, né, que nós temos que considerar na hora do fechamento de um negócio, né? Se nós vamos estar presentes ou não, que é exatamente... contrário, né? A relação que eu tenho com o mercado, as mulheres são extremamente dedicadas na área que eu trabalho, extremamente dedicadas em todos os sentidos. E são mulheres, mães de família, esposas, profissionais. E, assim, é uma admiração, realmente. A versatilidade realmente acho que é uma das principais características, né, das mulheres e é um ganho. E que bom que a nossa sociedade está avançando um pouquinho nesse ponto, né? Exatamente. Roberta, você tem alguma história nesse sentido também? A área que eu atuo, ela é muito masculina, né? Então,
A gente começou com uma cafeteria aqui em São José com cafés especiais, foi a primeira cafeteria de cafés especiais. Então, assim, a gente vai até a fazenda, a gente escolhe os grãos, entendeu? Então, isso sempre, eu acho que, não que sempre vai existir, mas existe. É um mercado ainda muito machista. Eu nunca tive nenhuma situação, mas eu acho que, assim, eu também estava preparada para isso, porque eu acho que eu sempre passei por situações assim, inclusive a gente não tem um modelo de família comum, sabe? Então, eu acho que quando eu me separei do meu primeiro marido e os meus filhos ainda eram pequenos e a gente dentro da nossa família optou por eu ir embora, por exemplo, eu saí, eu que fui morar em outro estado e as crianças ficaram. Isso foi um julgamento, assim, horroroso, entendeu? Então, eu acho que eu sofri mais nesse sentido, né, nessa história familiar, porque as mulheres julgam muito isso, né? As mães ainda são julgadas se elas saem ou se elas ficam muito tempo no trabalho, ou se elas não se dedicam 24 horas por dia para a maternidade. Ainda hoje as pessoas te olham diferente. Nossa, mas como assim? Nossa, mas como é que você conseguiu? Então, eu acho que por eu já ter sofrido essa história, né? Até que chegou uma hora que a gente chegou e falou assim, gente, qual é o problema? Tá todo mundo bem, foi um modelo que a gente escolheu, as crianças estão bem, a gente está bem, tá todo mundo feliz, passando o Natal e Ano Novo todo mundo junto, sabe? Então, eu estava mais preparada para esse tipo de coisa, sabe? Quando chegou alguma coisa, as coisas chegaram muito pouco, assim, para mim. Mas existe, sim. Você tem que trabalhar o dobro para que o seu serviço seja valorizado como o trabalho de um homem, sabe? Você tem que... Eu, por exemplo, a gente tem um acúmulo de funções muito grande, né? Eu tenho 3 filhos. Então, quando eu estava no Rio, era aquela loucura de criança aqui, criança lá. Você é motorista, você tem que ir para não sei... E trabalhar. E assim, tipo, eu administrando 4, 5 cafeterias, entendeu? Então, acabou que se isso passou, não passou com força, porque senão eu teria percebido, mas se isso chegou, acabou que eu fui blindada, porque eu sempre fui a tomadora de decisões e assim, tipo, tudo teve que ter o meu aval, entendeu? E talvez, pelo que eu falei, eu já tava calejada com essa história de família, que daí também eu falei, gente, mas existe, lógico, existe uma diferença, existe, a gente vê, eu vejo nas feiras, por exemplo, o nosso posicionamento é diferente, a nossa postura é diferente, entendeu? Tipo, para manter uma distância, assim, sabe? É Mas tá algo que tudo ainda é ótimo, necessário. a gente leva isso numa boa. É a força das mulheres, né, para É a enfrentar essas força, situações. Exatamente. exatamente. E Ana, na dança é um pouquinho diferente, mas as mulheres são extremamente cobradas também, né? Eu vou falar um pouco da minha história, Thaís. Assim, o meu mundo já é completamente, não vou dizer completamente, mas assim, a maior parte da minha convivência na minha vida inteira foram com mulheres. Tanto com as minhas alunas, quanto com as minhas mestras, com as minhas professoras. Então, assim, para mim foi uma coisa muito natural ver as mulheres trabalhando. E assim, eu nunca questionei, a mulher trabalha, será que a mulher pode trabalhar ou não pode trabalhar? É interessante, como a Cibele falou, as suas perguntas, elas vêm para levantar algumas dúvidas, que não são dúvidas, mas que eu falei, nossa, quando eu era jovem eu não pensava assim. Então, eu ia fazer aula da dona Eugênia, eu ia fazer aula da Rose, eu ia fazer aula da Roseli, da dona Toshi, da dona Eugênia, da dona Adiador. Eu ia fazer aula com muitas mulheres, e com muitos homens também, mas a maior parte mulheres. Elas estavam sempre trabalhando e trabalhando muito, sabe? Então, assim, elas Você já cresceu realmente... com esse exemplo, né? Só isso, eu cresci com o exemplo de mulher trabalhando, mas eu não me dava conta disso.
Como a minha avó materna também, eu não conheci minha avó paterna, também foi uma mulher muito que trabalhou muito. Ela casou com 30 anos naquela época, minha avó já faleceu com 95, o meu avô tinha 40, então ela já era bem mais moderna, né? E as minhas professoras de balé, eu lembro que um curso que eu fiz com a Marika Gidali no Balé Estágio, eu nunca mais vou esquecer essa cena, mas eu não tinha dimensão disso. Ela parou uns exercícios, pegou o bebê dela, deu mamar no peito, devolveu o bebê ali dentro da sala de aula e continuou dando aula. A minha vida, o meu exemplo é, a mulher ela não parava de fazer as coisas para trabalhar. E trabalhar e dar aula, que é uma coisa física. Então, a minha vida normalmente era assim. Então, assim, as mães das minhas alunas também me observavam e, assim, eu não sei se achavam estranho, porque a minha vida inteira eu trabalhei e dei aula até as 9 horas da noite. Então, até eu chegar em casa, era 9h30, né? Mas, apesar de ser um mundo bem feminino e de exemplos femininos, os homens que fizeram parte da minha vida sempre me apoiaram. Sempre. Uhum. Sabe? Então, assim, eu tenho um excelente exemplo masculino, mas eu sei que é o meu mundo da dança, que é um mundo feminino. Eu não tive que ir e enfrentar essas coisas dentro de um meio tão masculino, que eu tenho certeza que é muito mais difícil, né? Eu vejo por várias e N histórias. Então, mas a minha história é essa, de mulheres trabalhando muito. Trabalhando muito, sendo cobrada sempre, né? E a gente... Dando conta da família, eu acho que é uma coisa bem difícil, para não ser cobrada, como a Roberta falou, a Cibele falou, você vai chegar, você vai sair para pegar o seu filho. E no meu meio, a gente entende perfeitamente uma da outra. Por exemplo, as professoras lá da academia, Ana, tive neném, eu vou parar para tirar um pouquinho do leite, não sei o que lá, para dar isso, para um pouco, não sei o que. Uma colabora com a outra muito. E isso foi natural para mim. E essa assim, união das mulheres é fundamental também, né? Independente da idade, viu, Thaís? Por exemplo, a Cibele e a Roberta sabem, recentemente eu trouxe a dona Diador, ela tinha 82 anos dando aula para as meninas de 15. E assim, é um respeito, 82, ela veio dar aula. Ela saiu de São Paulo e veio dar aula. Então, essa questão da idade também, na dança, não é um problema. Por quê? Porque a gente sabe que o jovem, a gente vai olhar o quê? O vigor, a técnica, a beleza, o palco. Na mestra, que já foi uma bailarina, você vai aprender a experiência, a disciplina e tudo. E a gente reverencia isso. Sim. Com as mais velhas. Então, e parece que quanto mais idosa vai ficando, mais respeito a gente vai tendo. E a gente adora fazer aula com elas, entende? Então, assim, é um exemplo muito, muito bacana que eu tive de mulheres ao longo da minha carreira na dança. E nessa pandemia, a força das mulheres foi requisitada novamente, né? Eu imagino que a pandemia tenha afetado o negócio de cada uma de vocês. E aí eu gostaria de saber como é que foi para vocês tirar força para se reerguer nesse momento. Cibele, por favor. Bem, a minha área foi a primeira a parar e está sendo uma das últimas a retornar, né? Foi um impacto absurdo. De uma hora para outra, imagina, nós fizemos o último evento em São José, dia 14 de março. Eu tinha uma festa gigantesca, 15 anos, dia 28 de março, e eu tive que tomar uma decisão assim, muito, muito rápida de cancelar tudo, de mudar tudo. E nós estamos falando cada evento com 20 a 25 fornecedores. E assim, de repente, que eu sabia fazer. Eu amava. Opa. Vocês estão ouvindo a Cibele direitinho? Tá travando. Tá travando, né? Uma travadinha.
Agora foi. Né? De repente, o mercado inteiro parado, famílias e famílias, em Cibele, cada evento, em cada empresa, nós temos Cibele, uma só um quantidade minutinho, gigante que eu acho que a sua live está travando bastante de aqui pra gente. A gente não está conseguindo entender. sendo parado, né? E as pessoas precisando, né? Nós tivemos famílias precisando, toda uma situação complicada. Oi? Tá É que a live travando? travou um pouquinho, a gente não conseguiu entender muito bem. Vamos passar então rapidinho para a Roberta e a gente volta para você. Pode ser para a gente Tá fechar ótimo. depois? Tá bom. Roberta, como que foi para você enfrentar isso, né? Eu sei que fácil com certeza não deve ter sido. Foi catastrófico. A gente imaginava que fosse durar 15 dias, né? Eu lembro da gente saindo da unidade do Aquários e eu falando, gente, dando aquela força, né? Todo mundo triste, empacotando as coisas. Eu falei, vai durar 15 dias. Não. E 15 dias já era impensável. Era impensável. E daí passou 15, passou um mês, e foi passando, e foi passando. E daí, cara, eu acho que eu, como todo mundo, empresário, na área de gastronomia, na de cafeteria em especial, a gente sofreu demais, porque assim, tipo, delivery não combina com cafeteria. Ninguém pede um expresso. Ai, tô com vontade de tomar um expresso, vou ligar para a cafeteria. E as pessoas gostam dessa atmosfera mesmo, né? De estar aqui, de bater papo, de tomar um café, de ter seu momento. Então eu me vi assim, a princípio, completamente perdida. Comecei a fazer terapia, porque eu falei, gente, eu preciso tentar olhar esse problema, porque é um problema muito grande de fora, porque senão eu vou enlouquecer. Acordava de madrugada, assim, puta merda, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Com mais de 40 funcionários. E as coisas foram acontecendo, assim, tipo, hoje acho que a coisa que mais me irrita hoje é escutar, nossa, mas você precisa se reinventar. E a gente falava, gente, não tem mais o que fazer, não tem mais o que reinventar, não dá mais, entendeu? Tipo, a gente não tá tendo ajuda, enfim. A primeira a dançar foi a cafeteria do Aquários, que a gente fechou dia 15 de março. E daí, em agosto, setembro, a gente decidiu não voltar mais, definitivamente, porque não tinha condições. A do centro tinha 28 funcionários, a gente ficou com 6. Então, eu acho... A do centro do Rio de Janeiro. E daí, a do centro, eu acho que para mim, claro, que aqui em São... todas foram muito ruins de você demitir, de você... Mas a do centro, eu acho que por ser muita gente... E eu acho que essa diferença social no centro, ela é muito visível, assim, sabe? Tipo, são pessoas que moram na comunidade, que passam por tiroteio para ir trabalhar. Isso é real, isso acontece. Tipo, de ligar e falar assim, não estou indo trabalhar hoje porque está tendo tiroteio cinematográfico no Complexo da Maré, por exemplo, entendeu? E eu lembro que eu saí de lá, assim, aos prantos, deixando na mão da gerente, falando, gente, vou conversar com eles, mas a gente tinha que escolher, por exemplo, quem é que ia embora? E daí a gente começou a fazer uma lista. Putz, não, fulano mora com o pai, Beltrano mora com a mulher, teve que ser nesse nível, sabe? Então, aquilo caiu a minha ficha, assim, tipo, de que não era só eu e os meus filhos, que a gente depende desse trabalho. Lógico, é o meu trabalho, é o que sustenta a minha casa, a minha vida, enfim. Eu estava carregando esse monte de gente sem saber onde ia dar, entendeu? E daí na terapia eu falei, não, eu aprendi a olhar de fora mesmo, sabe? Há 6 meses atrás eu estava em pânico, desesperada, sem saber o que fazer e dívidas astronômicas, porque não independe do tamanho do caixa, que numa empresa do meu porte, não importa, o caixa vai embora.
E daí você começa a se desfazer das suas coisas. Ah, eu vou vender esse anel, vou vender o carro, vou vender. Quando você vê, você já vendeu tudo para tentar honrar com todas aquelas coisas e segurar. E uma outra coisa que me marcou aqui também foi aqui na cafeteria da 9 de julho, que daí a gente já tinha mandado todo mundo embora, o pessoal todo do Rio, fechado a cafeteria do Aquários, fechado a cafeteria do Leblon. E daí eu cheguei aqui em São José e falei, gente, não sei mais o que fazer. Assim, tipo, realmente eu fiz tudo que dava, eu não sei mais, sabe? Tipo, não tem mais de onde tirar dinheiro, não tem mais o que fazer. E estava conversando com a Gabriela, que é a minha gerente daqui, e com o Marcos, que é o nosso chefe de cozinha. Daí eles olharam e falaram, chefe, o negócio é o seguinte, tá todo mundo no mesmo barco. Se não tiver dinheiro para pagar o salário, não paga. A gente só vai pular do barco quando você pular. Daí aquilo me deu assim, sabe? Falei, é isso. Essas coisas fizeram a gente continuar. Porque daí você vê, eu não tô sozinha, eles dependem de mim também, do meu trabalho e da minha decisão, assim, do que eu vou fazer aqui, vai impactar a vida de todo mundo. Mas aí quando você escuta um negócio desse, você fala, não, gente, vambora. Você vira monstro de novo e vai, entendeu? Mas foi, com certeza absoluta, uma das piores fases da minha vida, assim, a de mais estresse, a de mais... Mas é importante até você contar que a saúde mental foi priorizada por você nesse momento, né? De Foi, buscar ajuda mesmo, terapia para lidar com porque isso. eu ia enlouquecer de verdade, porque eu não tinha mais, eu não dormia. Eu acordava assim, tipo, anotando, falava, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar aquilo? Daí eu cheguei uma hora e falei assim, não tem o que fazer. Então vamos esperar passar esse tsunami para daí a gente conseguir organizar as coisas, entendeu? Tipo, porque realmente não tem o que fazer. As pessoas adoecem mesmo, né? Tipo, se matam, sei lá, tipo, tiram a vida. Quantos casos a gente não soube, né? Agora na pandemia, porque é desesperador mesmo. E você o tempo inteiro julgada, porque eu acho que é muito complicado quando você é empresário. As pessoas têm uma visão diferente, sabe? Assim, tipo, ai, poxa, mas tem que fechar, mas tem que... Vocês fazem tudo por dinheiro. E a gente, não, gente, pelo amor de Deus, a gente tá trabalhando, assim, tipo, a gente não pode parar porque muitas pessoas dependem disso, né? Não tem como simplesmente fechar, ir embora para casa, fingir que nada aconteceu, porque fechou, parou de ganhar dinheiro, né? E não é só o dinheiro, é isso. O dinheiro move isso tudo, move a mesa cheia, né? A criançada podendo se alimentar, é isso tudo. Então, para mim, isso foi um desafio, porque a gente ficou naquela situação assim, tipo, como fazer? Tanto que desde o dia 15 de abril do ano passado, de 2020, eu vim com eles todos os dias. Eu nunca fiquei em casa de falar assim, ai, olha, vocês vão, eu vou ficar em casa porque eu tô segura aqui com os meus filhos e eu tenho filhos pequenos. Não, eles também tinham. Então foi tudo assim, muito no mesmo barco, sabe? Vamos fazer isso junto. Mas foi bem desafiador, assim, graças a Deus passou assim, tipo, as coisas estão começando a voltar ao normal agora. Lógico que a gente está colocando as casas em ordem, com muitos problemas ainda, não tem jeito, né? A gente está juntando os caquinhos, mas permanecemos. Todas fortes. Todas Mas é interessante fortes. também essa solidariedade, né, que você contou. E Ana, as Sim, salas de balé... isso foi salas... muito forte, assim, tipo, é o que dá, eu acho que foi o que deu gás mesmo, sabe, para continuar. Muito interessante essa força. E Ana, nas salas de balé, elas já tinham ficado tanto tempo vazias, tanto tempo sem sapatilhas assim? Ai, olha, 2020, eu não esperava também. Eu achei, como a Roberta falou, que ia ser, fechou uns 15 dias. Imagina, nossa, não. Daí começou aquele movimento, aquela coisa, gente, aula online, aula online, aula online, como que é isso?
como que eu vou fazer exercício online? Eu relutei. Eu relutei muito tempo em entrar em aula online. Tanto é que eu achei assim, não dá para falar que foi fácil, não dá para falar. Foi muito difícil. E uma pressão, uma responsabilidade, como empresária, a responsabilidade das pessoas que trabalham com você. Entendeu? Então, a responsabilidade pelos seus alunos, a responsabilidade pela sua equipe, pelos pagamentos, por tudo. Então, é muita responsabilidade. E a responsabilidade é o que esgota muito a gente, né? Mas tudo bem, fevereiro, março, nossa, março não vai voltar? Como assim? Algumas colegas de trabalho começaram já a iniciar as aulas online. Sinceramente, eu segurei ao máximo para começar a dar as aulas online. Eu optei por repor todos os meses presencialmente no segundo semestre. Então, nós ficamos no segundo semestre quase que todos os finais de semana dando aulas presenciais para repor as aulas dos meses parados. E quando eu vi que não ia mais dar tempo hábil de repor todas as aulas presencialmente, a gente começou online. Mas olha, um desafio sem igual, assim. E junto com já começou a ter um medo assim, até quando? Porque o ano passado a gente não sabia se ia ter uma vacina, se aquilo ia ter um fim. Então, esta insegurança, somada a tudo, tive uma equipe incrível, eu tenho uma equipe incrível de professoras e também da minha equipe de secretárias e tudo, o pessoal todo da academia, a gente se moveu, a gente se uniu e vai online e conversa, WhatsApp. Olha, cada uma na sua casa. Só sei que as mães também colaboraram muito. A gente foi dando, uma das nossas professoras, a Ana Paula, providenciou um tablado, levou de casa em casa um tablado para fazer aula de sapateado. As professoras de balé indicaram comprar um cano de PVC para fazer uma barra. E as mães foram. Olha, foi uma união, porque a gente precisava, acima da responsabilidade da empresa, minha, dos funcionários, as crianças eram o nosso primeiro objetivo. Porque, gente, se para nós é difícil, como que elas estariam entendendo isso tudo? E foi muito gratificante saber que o balé foi tão importante para essas meninas durante esse tempo. Elas colocavam em casa, elas colocavam uniforme, elas faziam o coque, elas colocavam o sapato, a sapatilha, o sapato e faziam aula como tinha que ser. Acho que até tirava elas dessa realidade tão difícil, né? E isso foi maravilhoso. E isso realmente era um momento que tirava a todos nós, a equipe inteira, do mundo caótico, tsunami, como a Roberta falou, para o nosso mundo de aula, de exercício. Não, nós não vamos deixar, essa pandemia não vai vencer a gente, não vai vencer. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando começou presencial, a gente ia com distanciamento. Olha, um passo de cada vez. Sim. Mas foi bastante difícil. Tem sido, mas né, não acabou, mas está melhorando. A cada dia que passa, melhora um pouquinho. E apesar das diferenças dos negócios de vocês, a gente consegue ver que a solidariedade faz diferença novamente, né? Sibeli, será que a gente consegue te ouvir um pouquinho agora? Você estava contando que o seu setor foi um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltar, né? Foi um impacto de um dia, né? Então, assim, nós tínhamos eventos, nós fizemos o último evento em 14 de março, né? O mercado inteiro, e eu tinha evento muito grande na semana seguinte. Cada evento nós trabalhamos com no mínimo 20 a 25 fornecedores. Então, de repente, tomar a decisão de vamos adiar, e como as meninas estão falando, a mesma coisa, né? Vamos adiar. E eu ainda me achei extremamente cautelosa de adiar para o segundo semestre, porque vários adiaram para um mês depois.
E eu falei, não, vamos jogar para o segundo semestre, né? Imaginando que, imagine, o segundo semestre já teria passado. E aí o processo foi continuando e aí eu vivi realmente, como a Roberta, assim, uma situação pessoal muito, porque eu comecei a achar que o meu mundo não voltaria. Eu falei, eu nunca mais vou trabalhar, eu nunca mais vou fazer o que eu amo, porque a aglomeração é o meu mundo, né? Então, assim, festa, e eu trabalho com um sonho, com celebração, e de repente o julgamento também, né? Como a Roberta falou, foi muito Sim. complicado, entendeu? Você só está P6, você... Gente, nós temos na área de evento, dentro de cada uma dessas 20 a 25 empresas que trabalham num evento, uma quantidade absurda, números grandiosos de empregos indiretos. Pessoas que sobrevivem, sustentam suas famílias diretamente do evento. Essas pessoas ficaram sem nada, sem absolutamente nada. Empresas da minha área que tiveram que, obviamente, mandar pessoas embora. E assim, essas pessoas, elas não têm uma capacitação para uma outra coisa. Elas têm capacitação para fazer aquilo. De repente, você não tem como... E essa situação do se reinventar, olha, foram duas palavras, confesso, que foram horríveis para mim. Era o tal de se reinventar e não, nós estamos em um novo momento, né? Esse é o novo normal. Eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, não fala essa palavra, né? Novo normal, não, esse normal não existe na minha vida. Né? Então, assim, e claro que todos nós estamos sendo impactados pelo vírus, pela pandemia. Meu marido é médico, entendeu? Então, a gente vive dentro desse mundo. Então, eu tinha total noção, né? A responsabilidade aqui com a minha família imensa, né? Então, assim, e eu não online. O máximo que eu posso fazer é isso. São reuniões online. Então, assim, atendendo a cada cliente online para poder ouvir a noiva chorando, as pessoas se desesperando, né? Falando com colegas de trabalho, num momento super difícil. E como as meninas estão falando, né? Eu acho que o grande diferencial desse foi a união. O meu mercado é um mercado onde a competitividade é imensa, a concorrência é imensa, minha área é imensa, a concorrência. E de repente nós nos unimos, porque o desespero era tanto o desespero do que fazer, de como resolver. Era um momento sem precedentes. Ninguém tinha no contrato o que fazer quando você adiava um evento para 3 meses, para 2 meses. Não tinha. Então, nós unimos, né? Nos unimos na classe, primeiro, de organizadoras de evento, num grupo. E isso hoje trouxe um resultado excelente, né? Que foi um resultado que nós estamos trazendo para São José. Semana que vem, inclusive, nós vamos ter um café da retomada. Estamos trazendo para São José, para o Vale mesmo, a abertura de uma sucursal de uma instituição gigante, que é a Abra Festa, uma instituição forte no país todo, porque nós percebemos que o nosso mercado precisava de representatividade, a gente não tinha, né? E assim, a gente não tinha. Aí, obviamente, né, acesso, fomos conversando com as pessoas, com a prefeitura hoje, fomos recebidas pelo Centro de Enfrentamento do Covid, criamos um centro de enfrentamento, e assim, né? Como uma apoiando a outra e a concorrência não existia mais. De repente, estava todo mundo vivendo o mesmo mundo. Então, isso é o que a gente de bom agora. É muito difícil, é muito difícil. E assim, assessora, né? A assessoria, ela é a que diz que tem a resposta. Eu sempre disse isso. Nós somos treinadas, acostumados a ter a resposta sempre. De repente, as pessoas perguntavam para mim, mas o que você acha? Aí chegou um momento que eu falei, eu não vou achar mais nada. Eu não vou tentar adivinhar nada, eu não vou tentar mais nada. Assim, é uma questão de humildade. Eu falei, eu sei o que você sabe. Eu sei o que você sabe e nós vamos viver isso juntos. Um dia, né? E aí, assim, peguei minha rede social, comecei a trabalhar muito o meu Instagram, porque eu sentia que meus clientes todos, né, estavam com sonhos depositados nesse mercado. E eu tinha que mostrar que eu continuava viva, que eu continuava bem, viva mesmo, assim, feliz. E aí, você fazer isso tudo num momento de tanta tristeza, era difícil, mas assim, muitas empresas precisam do meu trabalho, e muitas pessoas dependem do meu trabalho, e muitos sonhos estão depositados aqui na Lacal. Então, não tinha outra opção. Eu tive que me reinventar no sentido de
olha, né, estamos aqui e vamos continuar aqui e vai dar tudo certo. Né? Então foi um desafio, uma loucura e está sendo ainda, né? E ainda temos muito pela frente. Exatamente, né? Tomara que agora, com a vacinação avançando, a gente possa também se aproximar de um mundo melhor para todo mundo, né? E meninas, a gente está chegando aqui ao fim do nosso papo, e já que a gente falou tanto sobre uma pessoa apoiar a outra, sobre uma mulher apoiar a outra principalmente, eu gostaria de pedir para vocês dicas para mulheres que têm vontade de empreender, que têm vontade de se arriscar no seu talento, que por algum motivo, seja um medo, um receio, ainda não fizeram. Roberta, você quer começar? Vamos lá. Uma dica primeiro, estudar muito. Não adianta nada a gente ter vontade de ter alguma coisa ou fazer alguma coisa se você não entende o que você está fazendo. É o primeiro tiro no pé, sabe? Eu vejo muita gente, eu queria ter uma cafeteria, um restaurante, ou eu escuto isso, né? Às vezes eu fico aqui na frente e às vezes as pessoas não sabem que eu sou proprietária, enfim. Não adianta nada, sabe? Você vai investir um baita de um dinheiro e acaba que não dando certo, não dá certo, né? Porque aqui, por exemplo, faltou o padeiro. Eu entro na cozinha e vou fazer o pão, o bolo, ou o que quer que seja. Eu entendo muito do que eu tô fazendo, porque eu faço, entendeu? Então, assim, eu passei isso para eles. Então, eu acho que a primeira coisa, a minha dica, e eu acho que a mais... foi o que funcionou comigo. Eu sei fazer tudo. Tudo que dentro do meu trabalho, eu faço tudo. Não tem essa, faltou, ou não tá, ou saiu da empresa, ou eu sou muito centralizadora, mas de qualquer forma, o que talvez isso também não seja positivo, mas acho que a minha dica é essa, lógico, é dedicação total, é amor, você tem que gostar muito do que você faz. Para mim, a FICA, ela é literalmente extensão da minha casa. É onde os meus... Bom, tá aqui, ó, extensão da minha casa. Eles vivem por aqui, rodeando, tá o tempo inteiro. Então, vem com os amigos, tem um lugar para eles poderem ficar, para eles poderem estudar, para eles poderem... Então, desde que eu comecei, isso para mim foi uma coisa muito importante. Eu sabia que era esse o caminho, entendeu? Então, eu não, às vezes, a maioria das vezes não estou em casa, mas eles estão aqui comigo, porque é isso. Você tem que ter... E para mim, a ideia sempre foi de realmente ser uma extensão da minha casa em todos os sentidos. Eu queria que as pessoas fossem recebidas aqui como se eu estivesse recebendo os meus amigos em casa mesmo. Entendeu? Então, eu acho que a dica é essa. É ter muito amor pelo que você está a fim de fazer, se dedicar bastante, saber que não adianta a gente ver, o restaurante está cheio, ou... sabe, tipo, a gente precisa saber que atrás disso tem muito trabalho. As coisas não acontecem assim num passe de mágica. Não existe sucesso sem muito suor e dedicação. E outra coisa é isso, você realmente estudar o que você quer fazer. Sabe, saber o que você está fazendo, qual é o mercado. Eu confesso que, assim, eu tive muita sorte também. Tudo que aconteceu na nossa trajetória como empresa foi muito orgânico, sabe? Então, a FICA hoje tem quase 50 mil seguidores no Instagram. Mas foi assim, tipo, de pouquinho em pouquinho. Ninguém sabia quem a gente era, nem eu sabia quem a gente era. Né? A gente começou pequenininho, assim, tipo, eu na máquina. A Ana até uma vez me mandou um vídeo, né, Ana? Eu fui servida. Roberta, no começo, eu tenho um vídeo, a gente achava tão incrível aqueles cafés diferentes. Como assim? Um bule assado, um bolo não sei o que lá. Como assim? Roberta, conheci a Roberta, daí ela serviu, daí ela mostrou, daí ela contava a história. Bom, como artista, delira, né? Então, era tipo, para mim, foi um show, um palco. Aquela mesa era um palco, aquelas peças eram uma coreografia.
A gente gravou. Passou um tempo, eu falei, Roberta, olha quando você estava começando. Sim, sim. E foi exatamente isso. Então as pessoas não sabiam, mas muitas vezes eu estava aqui na cafeteria, dobrava, passava a noite, ia embora para casa assim, 8 horas da manhã, ficava a noite inteira. Meu Deus, falta pão. Porque a gente realmente abriu sem saber como seria. E foi. A gente tinha fila de espera no primeiro dia. E eu fiquei em pânico, porque eu falava, eu não vou dar conta disso. Eu não vou conseguir. Então, assim. Eu acho que é isso. O grande segredo, se existe algum segredo, entendeu? É a dedicação, o amor, estudo. É isso que eu tenho para falar para as pessoas que estão aí querendo abrir seu negócio, surfar nessa onda maluca, mas maravilhosa. Muito legal. Tem que ter amor, muita resiliência também, né? Muita, E verdade. na dança, Ana, a gente sabe que acho que muitas alunas, né, até se espelhando em você, acabam aí continuando por esse caminho, né? Qual que é a dica que você dá para elas? Bom, eu vou dar duas dicas. Uma que eu acho assim, hoje, do jeito que todo mundo vive, o mundo de virtual, ele mostra uma vida glamurosíssima, né? Então, que tudo que você começa tem que já ser muito lindo, muito produzido, muito incrível. Eu não comecei assim. Então, eu daria a dica para que vocês que queiram começar, não pensem que tem que ter tudo para começar. Uma empresa com uma arquitetura maravilhosa. Não, eu comecei realmente num salão de festas de um prédio que nem morava, para algumas pessoas, 4, 5 pessoas. Foi assim que eu comecei. Então, às vezes, a pessoa quer começar, mas fala, nossa, mas essa empresa já é assim, essa já é começar tão pequena. Começa, começa. O importante é fazer. E fazer, daí já pula, fazer com amor. E para você colocar o resultado financeiro da sua empresa ou do seu trabalho, que pode ser uma executiva também, você não vai ter resultado. Então, o que eu pensava na minha vida é que eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém. Porque eu era muito menina quando eu comecei, então eu ainda morava na casa do meu pai, não tinha essa dimensão de valores, de sustento pessoal. Mas eu queria ser alguém, fazer alguma coisa bacana, alguma coisa que transcendesse mesmo, que fosse além, e vai. Você tem que ter apetite, fome, querer fazer, querer se aperfeiçoar e ter um deslumbramento o tempo todo pela coisa. Entrar numa sala de aula e dar, e não se poupar. Eu falo para as minhas alunas, não se poupem, não se poupem. Ah, mas vai doer o movimento, deixa para lá. Não se poupem, porque a gente só avança quando a gente não se poupa. A gente se entrega. Então, essa dica, se entrega para o trabalho, que ele vai dar resultado. Muito legal. A entrega, então, no que você faz é a dica da Ana Araújo pra gente. Agora é com a Cibele, que saiu de uma área tão diferente para apostar em outra. Qual que é a dica que você dá, Cibele? Acho que tá sem áudio. Não estamos te ouvindo, Cibele. E se a parte do áudio não tá embaixo de alguma coisa? Foi? Não. Cibele, tá nos ouvindo? Voltou? Agora acho que foi. Não. Não, estamos sem o áudio da Cibele, eu acho, né? É isso.
Bom, que pena, então. Estamos sem o áudio da Cibele. Ou foi agora? Eu não estou escutando também. Não está escutando? Não? Agora foi? Tá escutando a gente, Cibele? Tá escutando? Que pena. Acho que agora. Tá indo e voltando, gente. Bem que pena, né? Bem agora, no finalzinho da nossa live, a gente perdeu aqui a conexão do áudio com a Cibele. Agora foi. Foi? Cibele, Não. foi. A gente gostaria de ouvir uma dica eu e de você, você. mas você não está me escutando. Agora eu estou escutando sim, voltou. Sim. Está travando. Voltou? Ótimo. Sim, Agora sim, agora estamos Oi. escutando. Vocês estão me escutando? Travou. O que eu. Foi ou não foi? Você está me escutando ou não? Tá me escutando? Estou escutando com um pouquinho de delay, mas estou escutando. O que eu disse. Tá me escutando muito? O que eu disse é a. Então tá. O que eu disse é invista no seu sonho, invista no seu talento. Porque o que eu tinha de talento, eu não acreditava que era uma profissão. Então, assim, invista naquele talento que você tem, que você acha que não vai dar em nada, porque você faz com tanta naturalidade. É isso que você vai fazer com muito amor e que pode se tornar um negócio. E se capacite, busque, né? Busque. Eu busquei o que tinha na época, tinha muito pouco, mas o que tinha de curso, porque eu falei, se eu vou fazer isso, eu vou ser a melhor da melhor, eu vou me jogar de cabeça. Então, assim, é muito amor, muita resiliência e muita dedicação e assim, o resultado ele vem, né? Não dá para medir esse resultado. É paixão, é amor pelo que você faz, né? E as ausências, tudo aquilo que você não pode se dedicar para a família, para tudo, o resultado vem lá na frente com um exemplo muito grande. Então, assim, invista no seu maior talento, que aquilo que você faz de melhor é o que você vai conseguir doar de melhor. Essa que é a minha dica. Muito legal, Cibele, muito obrigada. E eu gostaria de agradecer a todas vocês, então, Roberta, Ana, Cibele, pela disponibilidade de conversarem aqui com a gente nessa noite, falar sobre empreendedorismo, sobre empoderamento das mulheres, dizer que a porta do Jornal O Vale está sempre aberta para vocês. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a você que nos acompanhou desde o início, você que chegou agora mais para o final também, por ter nos acompanhado. Tem várias pessoas aqui, ó, MM Semijoias, a Fernanda Camês, o Antônio Moto, várias pessoas, Vera Lúcia, Luciana Trigueiro, Juliana De Biasi, não sei se estou falando certo, me desculpe se estou falando errado, mas muito obrigada a vocês que nos acompanharam. O Jornal O Vale também está sempre disponível e a melhor informação é aqui que você encontra. Então eu vejo vocês, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Obrigada.